O meu nome é Cícero Avelino da Silva, mais conhecido, como todos sabem, como Lulu Pantera. Por que Lulu Pantera? Aliás, esse apelido surgiu, nós garotos, né, de mais ou menos aproximado assim de 10 anos, e nós jogávamos ali, onde hoje é a padaria Pão Nosso, do nosso amigo Zumbinha. E ali nós tínhamos um timezinho, eu, Gago, Pedro Guará, era só essa molecada, Luizinho Zacarias, Luiz Pimenta. E então me colocaram, porque a água era um pouco difícil, a gente tomava banho de água de cacimba, né? E eu fui meio rajado, eu tinha trabalhado um pouco e fui rajado e me chamaram de Lulu Pantera. E de início eu quis me encabular, depois fiz as pazes com o apelido e conduzo ele até a data de hoje. Nasci em Afogados da Engazeira no dia 27 de maio de 1940. Sou filho de uma pessoa de família humilde, Joana Maria da Conceição, mas foi muito conhecida por Joana do Cego, aqui em Afogados da Engazeira. Então ela é filha da cidade de Buíque, em Arco Verde, é cabocla, né, da família assim indígena. E então ela veio para Afogados da Engazeira angariando dias melhores, como as pessoas fazem. Que aqui não dá certo, vai para São Paulo. E ela não teve outra opção a não ser vir para aqui, para Afogados da Engazeira. E o seu pai? Meu pai chama-se Severino Fernandes. Ele trabalhou bastante em casa de farinha. E ele era quem torrava a farinha. E saía inexperiência, que não tinha quem orientasse. Tudo quente, você sabe muito bem disso, né? E banhava o rosto e a vista foi embora. Foi a causa da cegueira? Da cegueira, exatamente. E ele foi um dos grandes animadores de festa aqui em Afogados e pedia as esmolinhas dele, né, sem visão naquela época, sem condição de trabalhar, e tocava uma sanfoninha queixo de égua, como chamam, né? É muito conhecida, o folezinho de 8 baixos. Ele dá 2 tons em uma só posição. Você abre, dá uma tonalidade, quando você fecha, é como se fosse uma gaita, né? Lulu, fale-nos da sua origem. Como foi a sua infância aqui em Afogados? Ou você saiu para outra localidade? Fernando, eu saí de Afogados da Engazeira já adulto, e por necessidade mesmo, porque eu fui forçado a sair de Afogados da Engazeira. Mas se hoje é difícil, você imagine há 60, 70 anos atrás, com pessoas que não tinham a cultura que nós temos hoje, a valorização da humildade das pessoas simples, pobres, né? Porque essas consequências que existiam foram todas de água abaixo, por água abaixo. A minha infância foi muito árdua, porque eu não tinha quem me ajudasse em nada. Você conviveu com sua mãe, seu pai? Não, quando minha mãe me colocou no mundo, ela passou mal e me entregou para uma madrinha para que ela tomasse conta de mim. Quem é essa madrinha? Severina Maria da Conceição, ela já se encontra na eternidade. E é a avó de Gonzaga Cabeção, taxista. Então ela me cuidou de mim, mas você sabe, um pobre cuidando de outro é 2 situações parecidas e difíceis, né? Quanto tempo você conviveu com ela, com a família dela? Eu convivi aproximadamente uns 45 a 46 anos. Aqui em Afogados da Engazeira? Aqui em Afogados da Engazeira. Você em algum momento saiu de Afogados quando era adolescente ou sempre viveu em Afogados da Engazeira? Sempre vivi aqui, em Afogados da Engazeira.
A sua adolescência, a sua juventude aqui em Afogados, você poderia citar nomes de seus amigos mais próximos? Com certeza. A minha felicidade é que eu sempre fui um cara humilde, mas uma pessoa assim que sempre procurei pessoas boas, né? Ali ao lado da prefeitura, uma casa que morou a senhora Dona Nozinha, ali morava o ex-prefeito e grande médico de nossa querida Afogados da Engazeira, Dr. Hermes de Souza Canto, enquanto na eternidade, mas estamos aqui. E quem merece o nosso respeito e nossa consideração nunca se vai, está sempre conosco, né? Então, ali tinha uma pessoa, uma espécie de mordomo, de alguma coisa assim, gente pobre, preto, e que era muito chegado da família, conhecido de Dona Terezinha, de Dr. Hermes também, a Dona Tetê. E, consequentemente, fizemos uma amizade. Quando eu passava uma vontadezinha de comer um pãozinho, um pedacinho de carne, Adolfo, que era quem trabalhava na casa do doutor, aí fazia um sanduíchezinho, colocava no bolso, enrolava num paninho, eu estava por detrás da casa, ele levava e eu me alimentava dali. Então, a partir disso aí... Quer dizer que você passou até necessidades graves mesmo, sérias. Com certeza. Porque você muitas vezes não tinha nem o que comer. Não tem. É verdade isso? É verdade, com certeza. Não posso esquecer, é uma coisa que é verídica, né? Então, a partir daí, eu me senti uma pessoa que necessitava de agradecer a Adolfo com alguma coisa também que ele me cobrasse. Aí ele me colocou ali, onde é aquele muro que tem do Palácio do Bispo, ali era o nosso campinho de futebol. Seu Otávio Ferreira, o pai do inesquecível amigo Bernardo Ferreira, extraía dentro por ali e comprava, não era bola de couro, naquele tempo era bola de borracha. Quando a gente chutava, era mesmo que levar um tapa na cara, porque a bola doía mesmo bastante no pé. E Bernardo, por ser filho dele, né, gostava de futebol também, por sinal foi um excelente jogador. Aí comprava a bola e a gente não tinha outra alternativa a não ser ir para lá. E formamos um timezinho, foi justamente onde começou essa minha amizade com Bernardo e Luizinho de Zacarias, Fernando de seu Miguel Jacó também tinha um time lá na praça. Fernando jogava. Jogava. Mas era com a barriga dele? Não, mas naquele tempo ele era uma outra pessoa, né? Agora me diga uma coisa. Em qual ano, mais ou menos, você situa assim, década de 50, década de 60, 50, né? 50, como você fala... A década. Eu posso quase o ano que vocês começaram, você conheceu o Bernardo, você conheceu desde menino. Exatamente, é na década de 50. Firmaram essa amizade. 50. Na década de 50. Na década de 50 foi justamente onde nós começamos. Porque antes dessa década, a década de 40, o que nós víamos muito era uma espécie de uma intriga tão forte da rapaziada, da molecada, que quando encontravam, por exemplo, que hoje é ali na Praça do Mercado, naquele mercado municipal, quem fosse daquela rua ali... Tinha um campo lá. Exatamente. Quem fosse daquela localidade e viesse para o centro da cidade, os garotos da cidade rachavam ele na madeira. Quer dizer que existia rivalidade. Existia, né? Com certeza. Voltando à fase anterior, à pergunta anterior, então teria que ser mesmo da década de 50, porque Bernardo nasceu em Itabira, né? Itabira, aí exatamente. A família veio morar em Afogados. Acredito Afogados. que na década de 50, não foi? Década de 50, com certeza. Certo. Foi justamente uma das coisas que começaram a se transformar, foi justamente daí, da década de 50, e quando chegou na década de 60, aí as coisas começaram a pegar suas posições de beleza, a gente observar as coisas com melhores olhos. A civilidade Exatamente. Melhorou, né? Plantou-se uma semente do bem. Certo. E as pessoas foram observadas com mais tranquilidade, com mais respeito, com mais seriedade. E daí para frente as coisas melhoraram. Você tem recordação do coreto da praça? E com muitas. Quais são as boas recordações que você tem daquele coreto?
Olha, eu tenho porque ali... Você já tocava? Não, ainda não. Quando eu me entendi de gente, todas as comemorações da cidade, assim, de prefeitura, de feriados, essas coisas. A alta sociedade também. Tudo era comemorado ali no primeiro andar, naquele localzinho do Coreto. E eu alcancei essa época em que realizavam-se muitos bailes, muitos encontros dançantes, com certeza. Lembra-se de alguns bons dançarinos, aqueles que se destacavam mais aqui em Afogados? Ainda dá, no Coreto, né? Ainda dá para relembrar José de Samaranhão, Paulo Souza Cruz, né? E muitos daquela temporada, né? Você lembra de Dona Genedi Magalhães, as irmãs dela? Lembro. Dona Terezinha. Lembro. Lembra, né? Agora acontece o seguinte, que essas pessoas, uma pessoa como eu, para ter acesso a chegar perto deles seria muito difícil, né? Porque eu observava muito a distância. Para você tomar uma ideia, o Gedeão Pires, liberal, ele sempre colocou o bar... Gedeão Pires Sobrinho. Pires Sobrinho, pai de Badinho, né? Badinho, exatamente. Gedeão Pires Sobrinho. Exato. Então, ele colocava sempre bares em agremiações de Afogado em Gazeira, como o Aeroclube, que iniciou como Nacional Esporte Clube. Ali vizinha a sua residência mesmo, ali realizado. Hoje é o sindicato dos Trabalhadores, né? Foi um clube ali, né? Então, ali, a gente, para ter acesso, para chegar ali, a gente ia ajudar a Gedeão, levar bebida e... Você era meninote naquele tempo? Era meninote, exatamente. Eu sei. Aí, então, o que acontecia? Não tem um acanhamento de contar as coisas. A gente ia para lá porque a necessidade era tão grande. Aí a gente não tinha dinheiro e nem tinha como ganhar nada, a gente esperava aquele restinho de coisa que vinha e a gente catava tudo. Era o seu ganha-pão. Ganha-pão, exatamente. Você tem recordação do palanque? Tenho, onde hoje é a Prefeitura Municipal de Afogado em Gazeira. Você, na época, era meninote mesmo, né? Meninote, com certeza. Era um negócio de 10 anos, mais ou menos? É mais ou menos por aí. De 8, 9, eu sou de 1940. Se você fechar os olhos, você vislumbra aquelas imagens? Com certeza, porque na realidade ali era cimentado como se fosse uma quadra de futebol de salão, né? Exatamente. E se realizavam muitas coisas por ali, muitas festas comemorativas da cidade, era tudo comemorado ali. E ao lado da casa do prefeito, né, do Dr. Hermes Souza Canto, que o Dr. Hermes morava naquela casa ali. Nós não tínhamos, naquela época, a Rádio Pajeú, que foi da década de 50. Mas você recorda-se também do serviço de som Pajeú? Lembro e dos seus cronistas? Recordo bastante, porque quando eu vim me entender e ter uns acessos a chegar a ter essas oportunidades, eu conheci seu Ribeiro. Grande cronista, grande cronista. Todas 6 horas, né? Exato, e batia um violão muito maravilhoso. E a equipe que trabalhava na... Doutor Hélio Vidal, recorda também. Hélio Vidal, Gilberto Souza Cruz, era Juvino Vidal, era Chico de Tiana. O tio do Totó em Valadares. O tio Geraldo Magela. Geraldo Magela. Era um irmão do Zé Coió, parece que chamava-se Cheiroso. Um negócio mais ou menos assim. E eu relembro da galera todinha. Inclusive eu tenho até brincadeiras que me contaram sobre que Chico chegou embriagado, o Chico Tiana, né? E dizendo, sem entender que o som estava aberto e estava saindo nas cornetas da rua, e ele dizendo uns palavrões, né? E o seu Ribeiro viu e foi lá repreender a ele, né? Quando chegou, aí disse que ele disse, não, senhor Ribeiro, nós estamos ensaiando aqui uma novela. Mas desde que não era, ele estava embriagado e contando umas piadas lá que não dá para contar aqui, né? Vamos passar um pouco no tempo. Quando você encontrou Bernardo, a sua amizade, como era que surgiam? Porque Bernardo era um poeta, né? Ele escrevia música, não é isso? Verdade. Como surgiam as músicas? Se você tem recordação, você sabe alguma coisa? Como era que surgiam as músicas
que Bernardo criou, escreveu as letras, né? Olha, Fernando, você formulou uma pergunta muito importante. Bernardo era uma pessoa tão... Ele brincava com música, como a gente brinca, dialogando assim. Então, para você ter uma ideia, eu tenho a letra aqui de uma música que nós estávamos para fazer um ensaio da orquestra ali no salão paroquial. E todos nós conhecemos o Lodinho. E Lodinho vai passando, procurando naqueles cantinhos do calçamento, procurando uma bagazinha de cigarro, uma bitucazinha, para se ajeitar. E ele vinha meio bravo, parece que ressacado. E tudo que nós falávamos com o Lodinho, ele dizia, vai, né? Dizia aquele palavrão. E Bernardo chegou assim e disse, ô Lu, vai ali e fala com o Lodinho. Aí eu disse, Jesus Cristo. Aí ele veio com os palavrões. Aí Bernardo transformou essa resposta de Lodinho em uma música e um conselho, né? Que ele diz, ô Lodinho, tomar cachaça você não pode, este conselho é para o seu bem, você só vive neste vai e vem, a gente fala, você não responde, em seguida vai perguntar, vai para onde? Quer dizer, é uma coisa maravilhosa, né? Uma homenagem que ele fez a uma pessoa, né? Que pouca gente lembrava de fazer uma homenagem dessa a Lodinho, que foi, enquanto vida teve, a diversão, mesmo com o sofrimento dele, foi a alegria de hoje, cara como eu, né, que estou com meus 70, Pelé também com 70, né? Mas eu me sinto muito orgulhoso de ter essas lembranças, convivido com Bernardo, exatamente. Essa turma, né? Correto. E Bernardo era um homem muito romântico, né? Era um rapaz muito romântico, né? Quais os seresteiros que marcaram Afogados da Engazeira? Quais os bons seresteiros? É uma pergunta maravilhosa, porque, por incrível que pareça, eu conheci uma das vozes mais bonitas de Afogados da Engazeira e essa pessoa, acredito que vocês conheceram, chamado Antônio Lalau. Antônio Ribeiro do Vale, irmão Zé Pilão. Ele era um bom cantor, olha, era seresteiro. Seresteiro do bom. Ele cantava música de Nelson Gonçalves, de Orlando Silva. E você olhava assim, ele foi crôner de orquestras aqui em Afogados da Engazeira. Zé Martins era seresteiro? Zé foi bom também. Zé contribuiu muito com a música em Afogados da Engazeira, interpretou música de Alcides Gerardi, de Andy Silva, música de Silvinho, de Valdir Soriano, que estava chegando naquela faixa. É porque tem uma coisa que você nasce com ele, chama-se ritmo. E então, nem todo cantor tem isso aí. É preciso que a orquestra acompanhe o cara de acordo, sabendo se ele antecipa ou atrasa um pouco. Então, é justamente o que acontecia com o Zé. Tinha um atleta que também era compositor. Inclusive, ele morreu de amores. Você lembra desse caso, desse fato? Lembro. Agora, não cheguei a conviver. Antônio Nogueira Lima era um grande goleiro, grande compositor e pistão, né? E desde que eu me entendi de gente, que eu sempre vi um ponto de referência muito alto sobre Antônio Nogueira Lima, né? E onde ele estiver, está sendo lembrado por todos nós também, né? Ele morreu de amores mesmo, né? Apaixonado pela filha do Dozinho Câmara, não foi? Exatamente. Eu me empolga muito falar de um amor tão positivo como esse, né? Porque um rapaz como ele, um músico bom, um bom jogador de futebol, e se apaixona por uma pessoa e termina na sepultura, né? Porque aí é uma prova, não existe um amor. E se justifica com uma coisa dessa, né? Porque na realidade é paixão mesmo. Aquilo foi um amor não correspondido. Não correspondido, exatamente. Como eu fui torcedor do Náutico por muito tempo, eles não gostavam de negro, né? E eu torcia, eu falava muitas vezes, você gosta de uma pessoa branca, que a cor é diferente, ela não vai com você. Era negro? Quem? Você? Antenor? Não, eu estou falando assim, porque o contraste que existe, né?
porque na realidade ele se apaixonou por uma pessoa que não correspondeu com o que ele pensou, né, na vida. Mas foi um grande músico, um grande atleta de futebol. Você não falou dos seus amores? É porque, na realidade, se eu for falar, eu vou terminar a vida inteira falando, né? Porque são muitos. Mas existem pessoas que até já faleceram e pessoas da alta sociedade daqui, de famílias boas, que sempre tiveram assim, que eu sabia por terceiras pessoas que procuravam se aproximar de mim, mas por motivo do meu comportamento, né, que não agradava, aí eu fui afastado. Mas nada disso me tira da minha sequência de vida. Na realidade, quando a pessoa está errada, tem que reconhecer. Você fala de um comportamento que não agradava. Que comportamento era esse? Não é nada demais, de falta de respeito, não é coisa nenhuma. É porque eu toda a vida fui um cara assim, brincalhão. Olha, Fernando, eu fui mais assim, um cara popular. Eu fui mais um cara assim de convivência, de mesa de bar, de brincadeira, de piadas. E de me distrair brincando, bebendo e contando piadas, os amigos sorrindo. E então eles saíam contando para essas pessoas, né? E as pessoas às vezes não gostavam, né? Lu, você nunca se casou? Casei. Legalmente? Legalmente. Mas não foi assim, sinceramente. Conviveu muito tempo com a sua esposa? Convivei. Eu casei mais uma espécie de compaixão. Porque existia uma pessoa que Deus a tenha na eternidade, que ela também já se foi para a eternidade, e ela era deficiente. E as pessoas discriminavam, né, nesse tempo, é por isso que eu adoro essa época agora, porque as pessoas têm a sensibilidade e visam as coisas com amor mesmo. Então eu, por compaixão, eu fui e imediatamente casei com ela, só para contribuir com ela nesse lado aí. Depois... Mas você acha que isso foi correto? Eu não acho, não. Não acho de jeito nenhum, porque o amor tem que ser uma coisa recíproca, exatamente. E eu fiz uma coisa errada. Você tem descendentes? Tem filhos? Tenho. E bastante. Porque eu andei muito pelo Brasil. Quantos filhos? Se eu disser a sua pessoa que não sei, não estou mentindo. Não, que você conhece. Que eu conheço, deve ter assim uma base de uns 5 ou 6. Conhece? Conheço. Mas tem filhos que as pessoas viajaram e nós nos afastamos. Tem contato com eles? Não tenho, porque... Nenhum deles? Não tenho. Com os alagoanos eu tenho. E tem uma filha aqui em Afogados em Gazeira. Uma mãe de família, já tem 3 filhos. Chama-se Denise, uma morena dos olhos grandes. E ela reside aqui. Mas ela também não se divulga, não fala que é filha minha, nada. E fica só quando a gente se encontra, aí tudo bem. Você participou de muitas serestas aqui em Afogados em Gazeira? Participei, mas seresta de ar livre, assim, praça pública, né? É que o caso, Bernardo era um grande campeão de sinuca. Ele levava a vida se distraindo assim, jogando sinuca, né? Bilhar, essas coisas todas. E quando dava na hora que Dona Zabezinha fechava o bar ou 10 campos, aí então era justamente a hora em que me procurava e dizia: ô Lu, vou comprar um negócio aí, eu vou pegar o violão para a gente fazer uma seresta. Aí então a gente saía, né? Que tivesse alguém, que não tivesse alguma coisa, a gente saía pelas ruas da cidade cantando e brincando, bebendo. Tem algum fato inusitado, interessante,
que aconteceu nesses momentos das serestas? Tem. Algum pai de família botou vocês para correr? Isso aí nunca faltou, não. Mas um caso muito lindo que aconteceu foi na década de 60. Nós nos encontramos com um grande violonista num circo aqui em Afogados da Engazeira, um grande artista, um grande profissional de violão chamado Dominó. Um pretão, ele parecia muito com Jamelão. E nós fizemos uma amizade tão grande com ele que ele abandonou o circo e continuou aqui em Afogados da Engazeira para dar uma força a Bernardo nas cordas, né, no violão. E então, quando é uma determinada vez, nós vínhamos na Avenida Manamboba e tinha uns cantadores na casa de Isaac. E Bernardo foi e me deu acho que era 5 mil cruzeiros, que a nota era de cruzeiro daquele tempo. Aí disse: ô Lô, vai lá e coloca um mote para ver se esses cantadores sabem. E papai, vai te meter nesse negócio. Ele disse: não, vai, bota. Aí eu disse: como é o mote? Ele disse: já fui gente no passado e hoje me restam cinza. Aí fui, né? Quando eu cheguei lá, os cabos fizeram aquela alegria, porque eu ia com o dinheirinho na mão. Aí disse: o que é que há? Ele disse: olha, é que Bernardo mandou esse dinheiro aqui e pediu para que vocês desenrolassem um mote. Ele disse: qual é? Aí eu falei: já fui gente no passado e hoje me restam cinza. Aí o cara disse: pegue seu dinheiro e desapareça daqui agora, que com cinza não tem amarração não. Aí nós saímos, né? Quando chegamos ali, onde é aquele armazém de Rosemary, aquilo estava em construção. Seria, no caso, o armazém de seu Adeval, Viana. E nós cantando por ali afora, aí Dominó pediu para ir ali no curral de Zé Mariano para defecar. E foi, quando voltou, pegou no violão e eu achei uma coisa estranha, que nós ganhamos um companheiro, só tínhamos nós três. O porco, que saboreou a fezes, acompanhou. Para todo canto que a gente ia, o porco ia atrás. Eu digo: Dominó, que comida foi que tu comeu? Tão maravilhosa, que o porco gamou. Para todo canto o porco. E eu digo: aí pronto. Uma coisa muito engraçada que aconteceu com a gente, né? Então foram essas coisas. Em determinado momento de sua vida, você saiu de Afogados para outra região. Onde foi? Quanto tempo você passou? O que você fez lá? Nesse ano eu trabalhava no Café Catedral, estava empregado, né? Por sinal, me trataram muito bem ali, eu agradeço a contribuição que eles suportaram de minha pessoa. Eu também procurei fazer de tudo para agradar a ele. Mas chegou um momento do cansaço. Você trabalhar 5, 6 anos de vigilante durante uma noite, com responsabilidade, a mente da pessoa cansa, né? Então eu pedi a seu Luiz Geraldo a oportunidade para que me mandasse. Qual ano? Devia ser mais ou menos em 81, 82, por aí. Aí então ele foi e disse: rapaz, eu tenho até pena de fazer um negócio com você, mas eu digo: seu Luiz, eu estou tão cansado que não estou aguentando nem tirar mais a noite aqui. Ele me acertou tudo direitinho e eu estava convivendo com uma pessoa de Alagoas e a pessoa me convidando para ir para lá. Vamos para lá, porque lá você consegue um emprego e tal, e tem time de futebol, você treina a equipe e tal. E eu fui para Alagoas e de repente eu não fui mexer com futebol, coisíssima nenhuma. Aí veja como o destino é, né? Aí me colocou. Eu fui para Santana do Ipanema, de início. Aí me colocaram numa emissora lá para trabalhar, eu nunca tinha trabalhado em rádio. Na minha cidade nunca me deram essa oportunidade, né? Não estou falando mal de ninguém, cada um na sua. E acontece que lá os Bulhões, o Geraldo Bulhões foi governador, o Isnaldo, prefeito da cidade, o doutor Heraldo, um grande advogado nacionalmente conhecido, né? E gostaram da minha
maneira de conversar e me colocaram no rádio. Eu trabalhei lá uns 2 ou 3 anos. Depois me jogaram para Maceió, eu fui para Maceió e daí parti sem, né? Em política, aquela política de cola, aquelas coisas todas. E eu estou num carro de som, trabalhando também, ganhando o meu dinheirinho. Em seguida, quando tudo acalma, você sabe, nós reconhecemos que o político ele só fica bonzinho em véspera de eleição, né? Até o dia. Depois, não estou comentando nada de ninguém, mas é o costume deles mesmo. Aí a coisa muda, todo mundo desaparece. Muitas vezes eu ia na casa de determinado amigo e perguntava pelo cara e o cara mesmo mandava dizer, disse que eu não estou aqui não, eu viajei. De Alagoas, você foi para onde? De Alagoas eu tive em Sergipe, na divisa de Alagoas com Sergipe, no lado de cá do São Francisco fica Piranha, do outro lado Canindé, no alto, que Canindé ficava ribeirinha, né? Na beirinha do Rio São Francisco. Devido à construção da barragem de Xingó, então, nessa época, Aureliano Chaves era quem estava assumindo a presidência, que Sarney, acho que estava de viagem, ficou doente. E ele foi, tocou a obra e mandou retirar a cidade de lá, das laterais do rio, e colocou ela em cima da serra. Aí então eu trabalhei nessa construção lá, eu trabalhei de 4 a 5 anos. E de lá eu fui muito bem remunerado, um saláriozinho muito bom. E até pensei que tudo ia dar certo, né? Mas de repente a obra acaba, né? E o cara fica na pior de novo. E daí? Qual o seu próximo destino? Fui à cidade de São Paulo. Fui encarar a maior cidade da América do Sul e a 4ª maior cidade do mundo. E para tudo quanto Deus quisesse que acontecesse comigo, eu aceitar de coração. Por quanto tempo? Olha, a minha ausência de afogado deu uns 30, mas lá em São Paulo eu passei mais ou menos uma base de uns 15 a 16. Né? Quando foi que você resolveu retornar a Afogados e por quê? Olha, Fernando, essa pergunta é uma pergunta que quase já está dada a resposta, né? Qual filho que sai da casa dos seus pais e que não tem vontade de retornar, né? Então, Afogados da Engazeira é uma das cidades que nós nascemos, nós temos família, nós temos amigos, temos a consideração de todo o povo da nossa cidade. Aí então tem dias que ataca aquela saudade que é irresistível, né? Então, quando ataca assim, nordestino, você já sabe. Aí ele tem que partir mesmo. E eu vim e, graças a Deus, fui bem recebido. Passei uma temporada meio em dificuldade. Mas Deus, primeiramente, e a medicina, através do Dr. Pedro Alves, a quem eu quero mandar um forte abraço. Estou aqui. Lulu, você passou por muitas dificuldades desde o seu nascimento. Você hoje é um homem feliz? Eu sou feliz porque estou vivo, por ser um pobre que nunca caí em contradições de peso. Essa é a minha felicidade, mas eu tenho felicidade de ser amigo de tantas pessoas boas aqui em Afogados da Engazeira que me estiram a mão, o coração e me abraçam e tudo. Essas pessoas aí, eu só peço que Deus coloque elas num bom lugar. Eu tenho excelentes amigos aqui, porque até para eu citar nome assim, fica um pouco, né? Mas eu tenho grandes amigos e todos eles sabem, porque eu recebo contribuições de pessoas maravilhosas que acreditam em Deus e nas minhas palavras, né? Porque eu não sou cara de andar traindo, nem negando nada a ninguém, nem fazendo coisas sujas, né? Não tenho nada disso. Graças a Deus, quando eu digo minha palavra, eles acreditam, é isso que eu preservo, né? É essa amizade e essa confiança, essa consideração. E pedindo sempre a Deus para que todos
que me ajudam, e até mesmo os que não me ajudam, que Deus abençoe e coloque eles num bom lugar, num bom plano, que tenham a felicidade que eu não consegui obter, né? Mas nem por isso também me sinto infeliz. Se esse fosse o momento para dizer, eu quero deixar uma mensagem para os meus amigos, para os meus conterrâneos, para a minha terra, o que é que você diria? Eu só diria que nos uníssemos e nos amássemos uns aos outros. E nos tivéssemos assim, nos compadecesse com o sofrimento de tanta gente humilde que sofre por aí e não é descoberto. Ninguém, quem sabe, finge que não vê. Só observa quem tem. Quando você necessita, você nunca encontra. Se eu vejo alguém que está numa necessidade, num sofrimento, muitos pais de família sofrendo, tanta mão amiga que tem condições de observar, de ajudar, de contribuir com alguma coisinha, e se faz que não vê nada. Olha, essa entrevista para mim é um documentário muito importante. Posso dizer assim, que é a minha vida, que eu estou relatando aqui a pessoas importantes, porque você é uma pessoa muito esforçada, uma pessoa de bom comportamento, uma pessoa que só quer contribuir. E você, justamente com o amigo que eu tenho, né, se reúnem, tem tantos seus afazeres, preocupações, né, suas administrações, seus compromissos, e orgulhosamente me convidam para uma entrevista como essa. O que é que eu poderia dizer? A não ser agradecer por este momento, por esta observação de todos vocês. Isso aqui é uma coisa onde eu me sinto honrado, estou realizado. Se que Deus me perdoe, que não estou pedindo a morte. Mas se isso me acontecer, porque é uma coisa normal a pessoa falecer. Mas se vier a me acontecer, eu morro muito feliz e pedindo a Deus que dê muitos anos de vida a Fernando Pires e ao meu amigo Hilton Oliveira, pela consideração, o respeito, a paciência que vocês têm comigo e a observação de me dar credibilidade, porque a credibilidade que eu recebo aqui não é só da pessoa chegar com caminhões e caminhões de dinheiro. Essa oportunidade que vocês estão me dando é uma oportunidade que pouca gente tem de relatar seus fatos, seus acontecimentos e ter credibilidade com os amigos, com as pessoas. No momento vocês estão me aproximando de pessoas que eu nunca nem sequer ouvi, porque vou ser lançado em quem sabe até na internet, que é internacional, é universal. Quer dizer, é uma oportunidade de ouro. Agradeço e peço a Deus que sempre esteja ao lado de todos vocês e daqueles amigos que são amigos para sempre e que só venham a contribuir. Eu também agradeço a sua disponibilidade em nos atender para essa entrevista. Então nós te desejamos muitas felicidades, muita saúde e ainda muito amor, né? Eu estou precisando muito disso mesmo, porque na realidade quem não ama nunca será amado.